A magia. Hoje estamos no dia 10. Vamos ver como é que vai ser esse sábado. Hoje o nosso tema é pó mágico para todos. Começa com a seguinte frase: nenhuma obrigação é mais urgente do que retribuir um agradecimento. Engraçado, gente, que eu faço a magia pela terceira vez e quantas práticas eu mantenho ainda na minha vida. Vamos ver, cadê minhas... Vamos ver se não aparecer. Se vocês não aparecerem no sábado, meus amores, eu estarei aqui do mesmo jeito. Vou deixar gravada a prática, tá? Bom dia, bom dia. Bom dia, queridas. Sabadão só pras fortes. Não consegui avisar vocês um tempo antes. Tava aqui pensando, se ninguém acordar nesse sábado, eu vou fazer e vou deixar gravada. Bom dia. Um cafezinho. Quem tá aí com seu cafezinho? Hoje eu quero começar sem atrasos, porque eu tenho um compromisso. Sábado de manhã. Compromisso com o filho. Campeonato de futebol dele. Olha só que legal. Ele tá super animado. Já me mandou mensagem aqui. Ele não tá aqui. Dormiu na vovó. Contando as fofocas pra vocês. Bom dia. Alterno os dias para te assistir ao vivo por causa do trabalho, tá bom? Lembrei de você essa semana, Laídes, porque eu tô separando uns depoimentos, tô fazendo de uma outra forma para deixar lá nos meus destaques. E tinha um depoimento seu, acho que de 2019 ou 2020, não lembro. Então você tá aqui há bastante tempo, muito obrigada. Honro demais sua presença e de quem chegou agora também. Vocês têm encontrado muita resistência para chegar até aqui? Tipo, perde a hora, sono, alguma coisa não dá certo. Como é que tá aí para vocês? Tanto para chegar quanto para fazer as práticas. Como é que tem sido esses... Hoje a gente tá no dia 10. Como é que tem sido esses 10 dias para vocês? Em termos de resistência. Hoje eu vou ensinar um pouquinho. Gente, hoje eu quase que não consigo estar pronta aqui na hora. E olha que eu acordei 1h07 antes. Acordei 5h58, um pouquinho depois. Acordei sozinha. Bom, vamos lá? Então, a primeira frase eu já li lá no começo, que era: nenhuma obrigação é mais urgente do que retribuir um agradecimento. E aí ela começa falando. Vou começar com essa pequena leitura aqui pra gente fazer do nosso jeitinho, que do meu jeitinho que eu vou fazendo sem livro, né? Mas olha só, ensinamentos espirituais milenares afirmam que o que damos ao próximo de coração volta para nós multiplicado por 100. Cara, eu vou contar histórias pra vocês sobre isso. Então, ser grato, dizer obrigado às pessoas por qualquer coisa que recebemos delas não é apenas urgente, é essencial para melhorar a nossa vida. Porque a gratidão, a gente já sabe, quem tá aqui na magia, é uma energia muito poderosa, de modo que quando você se direciona para quem quer que seja, é para lá que ela vai. Então, olha só, eu tava meio que falando sozinha aqui antes de vocês chegarem. Não sei se vocês estavam aqui, porque na verdade eu tava com a tela fechada, enviando a live para algumas pessoas. Aproveitem e, por favor, enviem essa live para outras pessoas que vocês gostariam que estivessem aqui com a gente, né? Acreditem que a nossa intenção, ela alcança o coração das pessoas.
Pode não ser naquele dia que você gostaria que acontecesse, mas alcançam, tá? Então, eu tô falando isso porque eu tenho vivido coisas essa semana. Na verdade, há muito tempo. Tenho vivido coisas há muito tempo, mas essa semana também vivi dessas manifestações, né? De ver bem na minha frente essas materializações de intenções muito genuínas do meu coração. E que quando a gente não fica forçando, elas acontecem. Né? É como se assim, todo desejo que a gente tem, se realmente for de coração, e se a gente não ficar o tempo todo duvidando daquilo, mesmo quando a gente duvida um pouco, a gente vai se trabalhando nesse movimento de não duvidar, aquilo chega na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, tá? Ontem eu vivi uma experiência muito bonita nesse sentido. E eu posso falar pra vocês o quanto é maravilhoso a gente ver, né, as pessoas manifestando ali os seus desejos, aquela coisa que vem do coração mesmo, e a gente também vivendo tudo isso. E aí o que eu tava falando lá no começo da live era o seguinte: como eu já conduzi a magia 3 vezes aqui pra vocês, talvez seja a última, não sei. Eu acho que talvez seja, vamos ver. Vamos ver. Eu percebo o quantos hábitos, eu já falei isso pra vocês, mas vou repetir, eu já internalizei completamente, inclusive esse do pó mágico hoje, inclusive essa fala, né, que eu aprendi lá em 2021 ou talvez antes, porque antes de eu fazer a magia pra vocês, eu já fazia sozinha. Eu tive um insight, eu tive um momento de falar, cara, por que não abrir a câmera e fazer junto com elas? Foi isso que aconteceu. Tá? Foi por isso que eu comecei. Porque eu já fazia comigo mesma. E eu falei, cara, por que eu não vou dividir isso com as pessoas? Por que eu não vou chamar as pessoas para fazerem isso aqui comigo, se me faz tão bem, né? A história da magia foi assim. Lá em 2021, a primeira vez, a gente já tá na terceira vez. 2023, 2021. Convide mais pessoas. Eu sei que é sábado de manhã, ó. Se a pessoa tiver notificação, sinto muito, querido. Se tá te acordando, vem acordar para fazer uma coisa aqui legal pra sua vida. Mas olha só. E essa história de que quando a gente dá algo, entrega algo para alguém de coração, a gente recebe multiplicado por 100, por 10, por 1000, é uma verdade que eu já testei. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando a gente dá, eu vou contar a história do que eu passei, mas eu vou primeiro explicar o porquê que isso acontece, né? Vibracionalmente, para vocês entenderem. Ah, agora eu entendi. Qual é o estado vibracional, né? O estado de ser de uma pessoa que dá, que divide as suas coisas. Gente, só fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo esse barulho? De chuveiro, de gás ligado, vocês estão conseguindo ouvir? Só pra eu entender se esse barulho tá chegando até vocês. Me contem aí, pra eu saber se eu tô no silêncio absoluto ou não. Estão ouvindo, né? Eu achei que não ia fazer barulho, agora já era. Então, vamos fazer, porque eu não tenho como levantar e pedir pra pessoa não tomar banho agora. A pessoa, inclusive, me perguntou aqui, será que vai fazer barulho? Eu falei, não vai fazer não. Agora fez, né? Então, vamos fazer com esse fundo musical. Então, beleza. Tá. Desculpa, tá? Não vai mais acontecer por aqui. Eu prezo bastante esse silêncio, mas já era. Olha só. Então, qual é o estado vibracional de quem tem? Eu tenho tanto, preste atenção nisso. É o pensamento que causa um estado emocional e causa a sua vibração. Eu tenho tanto que se eu compartilho, nada me falta. Na verdade, é uma frase, é uma ideia por trás disso, né? De quando a gente doa alguma coisa, de quando a gente divide as nossas coisas. Eu tenho muito para dar.
Nada me falta. É essa ideia, é uma consciência de abundância. Nada me falta. A ideia é essa. Nada me falta. Certo? Se você tem medo da falta, você tem uma postura oposta. Você tem uma postura de eu seguro. Bom dia. Eu seguro. Eu acumulo. Tá. Eu seguro tudo isso e eu nem penso em dividir, que é esse estado de competição, né? Que é um estado de separação, que é muito ilusório e que é onde a maioria das pessoas vivem nessa consciência de escassez, aqui nessa realidade, que a gente chama de a realidade, né? Nossa vida. Então, percebam onde você passa a maioria do tempo. Percebam isso. Em estado de tenho muito para compartilhar, divido, compartilho a minha vida, a minha felicidade, o meu dinheiro, as minhas coisas, ou deixa eu segurar porque senão vai me faltar, deixa eu acumular. E a gente não está falando só de dinheiro, hoje a gente vai falar aqui de dinheiro sim, tá? Porque ela já entrou nesse tema. E eu acho que o dinheiro é uma coisa que a gente consegue visualizar como se fosse mais tangível do que outras coisas, embora não seja, embora o dinheiro seja uma energia, né? Mas perceba aí na sua vida, se as coisas que você tem, você mais compartilha, e isso, gente, não é sair distribuindo tudo que você tem, inclusive a sua energia, até a nossa energia a gente precisa preservar, né? Escolher com quem a gente vai compartilhar a nossa vida. Mas perceba que o ato, quando a gente está num estado de ser, de generosidade, de compartilhamento, é porque a gente está fora do medo. Isso se dá em coisas muito, muito, muito mais sutis do que o dinheiro. Muitas vezes as pessoas são generosas com o tema dinheiro, não tem essa questão com o dinheiro, pelo contrário, até porque muitas vezes as pessoas que parecem generosas são só pessoas tentando se livrar do próprio dinheiro, porque não conseguem sustentar um determinado dinheiro na conta e na vida e na existência, né? Tem um impulso muito grande de gastar quando ganha mais. Então não é só sobre dinheiro. Ai, acabou de passar um casalzinho de maritacas aqui, muito bonitinho, bem aqui na frente da minha varanda. É em tudo. É um compartilhamento de alegria, é um compartilhamento das coisas que você já acessou em você. Às vezes é uma palavra, e aí você precisa realmente se observar, tá? A generosidade é assim, nossa, eu tenho tanto pra mim, eu tenho tanta coisa boa pra mim que eu quero compartilhar. Eu sinto um impulso de transbordar, tá? E isso a gente só pode fazer quando a gente tem. Por isso que quando a gente fala, que é uma frase lá de um curso em milagres que eu já falei pra vocês aqui nos primeiros dias, eu não lembro em qual dia, que diz assim: tudo que não é amor é um pedido de amor. Saiba que literalmente uma pessoa que está num estado de consciência e, portanto, tendo atitudes não amorosas, ela está num estado de falta. E percebam também que não é só, que essa falta não é real. Não é que realmente esteja faltando algo para essa pessoa. Tanto é que vocês vão ver pessoas que têm muito dinheiro, que aparentemente têm muito mais do que você, que têm muito mais do que a maioria e que não estão nesse estado de generosidade. Em nenhum sentido. Nem na generosidade do amor, nem, né, no compartilhamento do amor, nem no compartilhamento das suas coisas materiais. E aí, eu já passei por um teste. Já passei por vários testes relacionados à coisa específica do dinheiro. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que eu vi a vida inteira fazendo isso e eu não entendia muito bem como isso acontecia, tá? Então eu já vi as duas coisas.
eu já vi. Mas olha só, perceba que até esse retorno disso que você entrega, o retorno se dá a partir do quanto você está aberta para receber, ou aberto para receber. Vou explicar desenhadinho para vocês compreenderem. A prosperidade, ela é um equilíbrio entre o dar e o receber. Ela vem desse fluxo, eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Se você também é uma pessoa que só dá e tem dificuldade de receber, esse não é um estado de prosperidade, tá? A constelação deixa isso muito bem desenhado, o quanto a gente está numa arrogância, numa postura arrogante, quando somos pessoas que estamos só em estado de dar. Também é verdade que as pessoas que estão em estado, né, e numa postura diante da vida só de receber e não querem dar nada, a gente chamaria essas pessoas mais assim, de uma postura mais egoísta, né? Essas pessoas também não estão em estado de prosperidade, porque precisa haver um fluxo entre o dar e o receber, porque na verdade é como se fossem duas faces da mesma moeda, o dar e o receber. É a mesma coisa. Parecem que são coisas diferentes, mas são a mesma coisa. Então, se você está em polaridade, se você está em desequilíbrio nessa energia, seja ser uma pessoa que só recebe e não dá, ou ser uma pessoa que só dá e não recebe, essas pessoas são exatamente iguais, embora pareçam que são opostas, tá? É como se a gente falasse assim, ó. Isso é a lei da polaridade, tá, gente? A lei da polaridade é uma das leis universais. Que os seus opostos, eles são a mesma coisa. Por exemplo, se a gente falar de temperatura, o frio e o calor não parecem que são coisas opostas? Parecem. Mas eles são só polaridades diferentes de uma coisa chamada temperatura. Então, no final das contas, o frio e o calor são a mesma coisa, só que em polaridades diferentes. Certo? Então, a gente vira essa chave. Inclusive, quando eu falo da constelação, eu falo isso para os meus alunos também, que o trabalho da constelação é a gente mudar essa polaridade, literalmente. A gente virar a pessoa que chega ali contando histórias de muita raiva, de muito ódio de alguém, existe um amor naquela mesma intensidade por essa pessoa. Um amor que está ali reprimido, um amor que está disfarçado de mágoa, né? Então a pessoa que diz eu odeio essa pessoa com muita raiva, porque quando a gente não tem um amor muito grande, a gente não tem um sentimento muito grande por alguém, aquela pessoa vira um tanto faz na nossa vida, entendeu? Aquela pessoa não move muitas emoções na gente. Se move muitas emoções na gente, existe um sentimento ali dentro, certo? Sim, quarta-feira tem constelação lá no Espaço do Todo, galera. Quem é do Rio de Janeiro ou estiver passando por aqui, vamos ter, tá? Eu fiz post, botei nos stories pra quem viu. Esses stories não engajaram muito. Até comentei isso ontem à noite, falei, nossa, esses stories não foram muito vistos, então eu vou divulgar mais, tá bom? Quarta-feira aqui no Rio, quem quiser vir participar de um grupo de constelação pra ver, pra viver, pra ter essa experiência. O que acontece? A constelação, ela traz a experiência pro teu corpo, né? Você fala assim, agora eu entendi o que a Ana tava falando. Agora eu entendi, porque você sente literalmente no seu corpo, tá? Então, vamos perceber o seguinte aqui. Nesse equilíbrio do dar e receber. Ah, tá. Eu ia contar... então foi isso. Porque eu achei... Ontem os stories estavam péssimos. Eu fiquei assim, gente... Nunca vi uns stories tão não engajados quanto esses meus, assim. Eu vi, assim, 11 horas da noite antes de dormir. Eu falei, que esquisito. Vou ter que repostar amanhã e vou repostar de qualquer forma. Vou mandar nos grupos. Tá bom. Quem quiser ir, quem quiser saber mais sobre como é esse grupo de constelação, vai me mandar mensagem, tá? Que eu falo no direct com vocês. Mas... o teste, né, que eu já fiz, perceba que a gente não consegue manipular essa energia do todo, né? Não existe assim, nossa, tô precisando de R$1.000 para pagar uma conta, vou fazer uma doação de R$100 porque
como eu costumo dizer, o todo é imbatível, e o professor Hélio Couto também fala isso, o todo é imbatível na sua benevolência. Então, deixa eu manipular o criador aqui, vou doar R$100 para que ele me dê 1.000. Não funciona assim. Mas é verdade que quando a gente doa algo de coração, a gente ajuda alguém, a gente realmente sem interesse, sem apego a nenhum resultado, né? A vida te devolve, inclusive com dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia que a gente precisa para trocar por coisas aqui nessa realidade também, tá? Nem sempre vai chegar através de dinheiro, né? Que é o que eu tô querendo dizer? Nossa, eu tô precisando tanto de uma roupa nova. Às vezes você ganha roupa, você não ganha o dinheiro para comprar a roupa. E uma roupa muito melhor do que você jamais imaginou que poderia ter, né? Isso que é soltar o controle de como as coisas vão chegar pra gente, sabe? Viver sem esse controle, sem querer microgerenciar Deus. Sem querer microgerenciar Deus, pra quem gosta da palavra Deus, tá? Eu falo pra quem gosta da palavra Deus, gente, porque muitas vezes você se sente mais à vontade usando a palavra Criador, o todo, o universo, a vida, porque essa palavra, essa ideia que as pessoas têm de Deus, muitas vezes está contaminada mesmo por muita culpa, por ideias de punição, né? Por ideias distorcidas mesmo. Então, por isso que, assim, fique à vontade, sempre perceba no seu corpo qual é a palavra que você gosta de usar, qual é a ideia que você gosta de trazer para essa fonte de infinito inteligência, de infinita sabedoria, de infinito amor, né? Eu não tenho problema nenhum em usar a palavra Deus, eu gosto. Mas também uso Criador, uso outras palavras também, às vezes. Presença divina, consciência, eu uso muitas palavras, cada dia eu uso, e no mesmo dia eu uso várias ideias, essa vibração, né, dessa fonte criadora de tudo que existe, de onde vem tudo que existe. Então, olha só, a gente vai fazer uma coisa chamada pó mágico hoje. O nome do dia 10 é Pó Mágico para Todos. A gente vai fazer uma experiência muito legal hoje, vai ser um dia do pó mágico. Contando dessa experiência, eu já tive exatamente essa experiência, que eu tô contando, eu não tô terminando a história, que foi de estar num momento muito desafiador financeiramente e ter exatos, deixa eu contar isso pra vocês, exatos R$100 na minha conta. Nesse dia, eu tava fazendo a unha, aquela que tá com R$100 na conta e foi fazer a unha. Fui fazer isso. Você vê que os negócios, né, as pessoas falam, a economia tá isso ou aquilo, mas no final das contas tem coisas que a gente sempre vai pagar pra fazer, né? E aí eu tava fazendo e aconteceu uma situação de um cara entrar vendendo, ele tava vendendo uns temperinhos, tipo uns oréganozinhos. Mas esse cara, gente, ele tava a aparência dele, a vibe dele era assim, eu não aguento mais. A vibe dele, ele não precisava abrir a boca. Ele tava exausto. E ele foi uma presença, sabe aquela presença que entra no salão e todo mundo meio que olha, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui dentro? Ele já tava suado, ele já tava destruído, sabe? Porque dava pra perceber que ele tava destruído emocionalmente, porque ele devia estar fazendo aquilo há muitas horas. E ele também já tava meio que destruído fisicamente. Duvido que esse cara tenha comido naquele dia, né? E aí, na verdade não era na minha conta. Eu tava com uma nota de R$100 na bolsa. Eu gosto de andar às vezes com uma nota assim na carteira. Dinheiro mesmo. E aí, ele entrou, eu tava exatamente parada pra pagar a minha unha. E aí ele entrou, tal, e ele tentou falar e as pessoas não deram espaço pra ele falar. Eu falei, tipo assim, pra menina que tava atendendo, eu falei, calma aí, ele quer falar alguma coisa, vamos ouvir o que ele tem pra falar. E aí ele falou, eu tenho um filho, sei lá, não lembro mais da história, tem um tempo isso. Eu tenho um filho e eu preciso, eu já consegui o leite,
em pó, porque ele toma um leite específico, sei lá. Meu filho é um bebê e tal. Ele era um cara que aparentava ser muito... Não aparentava ter um filho bebê. Aparentava ter um neto, mas devia ser, tipo assim, maltratado pela vida mesmo, no sentido de... Não tava com aparência jovem, né? E bela. Tava com uma aparência bem desgastada. E aí ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o gás. Então eu tô vendendo esses temperinhos aqui pra comprar o gás. E eu pensei, meu Deus do céu, não sei nem quanto custa um gás, né? Não sei nem quanto custa isso, vivo tão longe da realidade desse cara. E aí eu lembro que eu fui tomada por não por uma culpa, mas por um amor por ele. E eu falei, tá bom, vou ajudar esse cara. Aí eu peguei, eu não conseguia pegar o dinheiro na minha carteira, que eu tava com a unha molhada, a gente sabe que a gente não consegue pegar. Eu falei pra menina que tava na recepção, abre a minha carteira, por favor, tem uma nota aí, pode dar pra ele. E ele deu, e ela deu. Cara, na hora que esse homem pegou esse dinheiro, gente, ele devia estar há tanto tempo. Sabe quando a pessoa tá naquele último momento que ele tá assim, eu desisto, eu vou desistir? Ele devia estar nessa vibe. E aí foi muito legal porque todo mundo dentro do salão começou a mexer nas suas carteiras e dar algum dinheiro pra ele também, né? Porque isso acontece, às vezes a gente abre um movimento, tipo assim, primeiro a levantar pra dançar na festinha, primeiro a levantar pra dançar no show, e aí todo mundo começou a dar. Por que eu tô contando essa história? Porque por um segundo, eu falei, cara, meu único dinheiro que eu tenho, dane-se, eu vou dar pra esse cara. Ele tá precisando muito mais do que eu. Deus proverá. Pensei, Deus proverá pra mim. E aí, cara, o que aconteceu? Eu juro pra vocês, não deu 10 minutos, eu ganhei R$1.000 de presente. Não foi uma cliente me pagando, poderia ter sido. Mas eu acho que o nosso criador queria desenhar pra mim. Então, eu recebi uma mensagem e falei assim, estou te mandando um presente. E eu recebi R$1.000 de presente. 10 vezes demais. E aquilo foi uma lição que eu nunca mais esqueci. De como o nosso criador é invencível mesmo na sua benevolência. E eu vi a minha mãe fazendo isso a vida inteira, ajudando as pessoas, não porque estava teoricamente sobrando. A minha mãe, assim, né? Eu não tô falando que essa postura dela é certa ou errada, eu tô falando dessa conta de quando a gente faz com o nosso coração, o quanto a gente recebe. Tipo assim, no vermelho, né? E não era, mas tinha, e dividindo. E sempre ganhando mais, sempre num fluxo de muita prosperidade. E eu falava, cara, aí eu comecei a entender, sabe quando vai aquele um monte de quebra-cabeça, assim, as peças se encaixando? Eu falei, tá, entendi. A gente precisa ter um equilíbrio, porque a gente precisa também cuidar do nosso dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é só sobre dinheiro. E esse movimento acontece, porque em nenhum momento, a única coisa que eu falei foi assim, Deus proverá, tenho certeza, que nada vai me faltar se eu ajudar esse cara. E se me faltar, tá tudo bem. Ainda pensei assim, porque assim, não tem como. Não tem como esse homem ir embora sem esse dinheiro desse gás pra fazer, esquentar o leite, sei lá, fazer o que com esse leite desse filho dele. E isso acontece. É isso que ele tá falando nesse capítulo, tá? Nesse dia 10. É sobre isso. É sobre o quanto a gente entrega, a gente recebe. E eu te digo, a gente recebe mais. A gente recebe mais, mais e mais, tá? Não tem como. A gente não precisa, por isso que a gente não precisa, a gente precisa aprender a lidar com as coisas materiais, sem dúvida nenhuma. A gente precisa aprender a lidar com dinheiro, mas cuidado com a educação financeira que a gente aprende, às vezes, de ficar vigiando cada centavo. Não é por aí. Tem gente que fala, né? Faça uma planilha e tal. Não tô questionando os métodos de ninguém. Honro todo mundo que tá aí nesse trabalho também ensinando as pessoas a lidar com a matéria, porque não temos. Mas não é isso que vai fazer você receber mais e mais e mais da vida. É essa energia que eu te falei, do equilíbrio entre o dar e receber, é você estar aberto para receber.
eu vejo nesse mundo que eu vivo, né, dos terapeutas, eu vejo muitas pessoas boas, muitas pessoas que são generosas, mas que não têm a vibração da generosidade consigo mesmos. Eu formo terapeutas, né, na formação de constelação familiar, e converso com outras pessoas que formam também outras pessoas. E o quanto as pessoas não conseguem receber, não conseguem cobrar, por exemplo, né? Então, a gente tem que, para receber, também estar abertos para receber, né? Não adianta, por exemplo, eu não fiquei assim, ó, meu Deus, eu vou dar e... Preste atenção. Eu tenho uma regra interna de quando eu dou o dinheiro ou ajudo as pessoas. No meio da rua ou em algum lugar. A minha regra é, eu não faço se eu me sentir culpada. Se eu for fazer por culpa, eu falo, eu não vou fazer. Por quê? Eu não alimento o meu bichinho aqui da culpa. Ela existe aqui? Existe. De vez em quando aparece. Mas eu não alimento, eu não chamo ele para sentar na minha mesa e trato ele muito bem. E faço comidinha para ele, sirvo um vinho, eu não faço isso. Então, quando eu sinto que eu quero ajudar aquela pessoa, porque eu falo, caralho, eu tenho tanto, eu tenho muito. Eu tenho muito. E nesse dia, mesmo tendo só aquele dinheiro, eu falei, eu tenho muito. Eu tava numa consciência de abundância. Que é a consciência de que sempre somos providos, que somos amparados e que a gente não precisa ter medo da falta, porque nada nos falta. O que acontece se algo te falta hoje, em algum nível da sua vida, se você, porque gente, não é o que aparentemente me falta, é o que eu sinto que me falta. É uma percepção, é como você percebe o que não está na sua vida materializado. Por quê? Se eu não tenho algo... Oi, bom dia, Ju. Se eu não tenho algo materializado na minha vida hoje, talvez não seja porque, ai meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Não. Se eu não sinto falta, se eu tô em paz com a vida como ela é, isso não tá me faltando. É só uma experiência que não está acontecendo nesse momento. Por alguma razão que não precisa ser super investigada. Agora, se você se sente em estado de falta, ou seja, de sofrimento porque algo não está na sua vida, ou se tem uma história que se repete muito e que você não compreende, isso também é uma comunicação do universo com você, de falar assim, olha para isso aqui, tá acontecendo todo mês, tá acontecendo já há anos, né? Tá acontecendo bastante. Dá uma olhadinha para isso. Vamos abrir essa caixa aqui e vamos resolver? Porque perceba que não te falta amor. E o amor a gente pode fazer uma leitura de que viria em forma de dinheiro também, tá? Não te falta amor. Te falta, talvez, baixar as suas barreiras, limpar a tua visão, o teu coração, o teu olhar que vem do coração, para perceber o amor. Não existe falta. A falta é uma mentira, a falta é uma ilusão. Talvez você nem compreenda 100% o que eu tô querendo te dizer agora e tá tudo bem. Mas baixa as tuas barreiras para receber essas palavras. Como que eu baixo minhas barreiras, Ana? Falando, nossa, isso é super esquisito, porque existe falta sim, parará, mas eu quero entender isso. É uma declaração, fala alto aí, ó, onde você tá, fala. Eu quero me abrir para compreender isso que a Ana tá falando. Eu quero sentir que não existe falta. Eu escolho viver uma vida sem falta. Eu escolho viver uma vida numa nova consciência. Uma consciência de abundância.
onde eu percebo que tudo sim está disponível. E que nem sempre eu, com a consciência humana que eu tenho ainda, né, me trabalhando e vivendo aqui o meu processo de evolução, nem sempre eu consigo perceber. E tá tudo bem. Isso de não perceber e até sentir um pouco de falta faz parte. Faz parte de uma parte muito importante da nossa existência, que é gerar clareza sobre as coisas que a gente quer viver, as experiências. Perceba que o que é valoroso para você pode não ter valor para mim. Pode ser que algo muito simples para mim, que eu dou muito valor, você passe batido por você. E hoje o que você queira viver são outras experiências. Diferente das minhas. Nós somos diferentes mesmo, nós somos únicos. Como ego, né? A Ana é muito diferente do Gael. Pro Gael o que é importante são outras coisas. Ele valoriza muito uma coisa que eu olho e falo, olha que bonitinho, ele dá tanto valor pra isso, né? E a gente respeitar as pessoas como elas são e principalmente se respeitar. Seguir o nosso entusiasmo, seguir o nosso coração. Inclusive essa é uma grande chave de como seguir o fluxo divino, né? Como estar no fluxo, afinal de contas, seguindo esse coração, seguindo o que te entusiasma. Essa é uma maneira de se alinhar com o fluxo, sendo honesto com o que está vibrando dentro de você, e não o que você deveria fazer, e sim o que realmente vibra. Quando a gente está muito no ego ainda, quando a gente está com um nível de consciência não muito alto, e às vezes a gente não percebe em que nível a gente está, sem dúvida a gente precisa estar atenta, porque às vezes as pessoas acham, eu sei, como é que eu sei disso? Porque eu já achei também, que, então tá vibrando no meu coração, é aquele desejo desesperado, né? E muitas vezes isso é só o nosso ego querendo só viver coisas prazerosas, né? Por exemplo, nossa, eu tenho que começar a fazer exercício físico e não tô fazendo. Já sei que, né? Então você não tem a vontade de ir lá malhar. Nessa chuva, nesse tempo todo cinza aqui, quase caindo o mundo que tá aqui no Rio de Janeiro. Mas você tem um desejo, o teu coração tá te levando para um lugar onde você deseja ser mais saudável. Então é realmente uma maestria, um treino perceber o que teu coração está entusiasmado para fazer e que inclui tarefas que não são tão gostosinhas da gente fazer. Como, por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito de se exercitar não sente prazer em ir lá malhar no começo, né? Até que ela vire esse novo, se conecte com esse novo, internalize esse novo estado de ser de uma pessoa que gosta, tem prazer, né, em fazer exercício. Mas, porque senão as pessoas falam, então tá, o que eu gosto é comer esse negócio aqui, comer salgadinho e ficar deitado embaixo do edredom o dia inteiro e não fazer nada pra ninguém, ou ficar nos vícios emocionais que a gente sabe que cada um de nós tem, um de ajudar muito, um de receber muito, né, nos desequilíbrios. Então o que é o pó mágico? Vocês já sabem que vocês são a magia, que não tem nada fora da gente que seja magia. Cara, essa é uma coisa que eu queria que vocês trouxessem assim muito pro coração de vocês, porque eu vejo ainda pessoas muito, muito, muito espiritualizadas e maravilhosas, pessoas que eu admiro, pessoas que eu amo, pessoas que eu respeito, tá? Eu não tô falando mal de ninguém. Eu tô aqui observando. Não posso explicar muito para não expor as pessoas. Mas eu vejo pessoas que estão muito ainda espiritualizadas dando muito lugar para coisas externas. O que eu tô querendo dizer? Achando que existe algum milagre que vem de fora de você. Alguma magia que vem de fora de você. Então, cuidado com isso, né? Como assim? Achando que tem alguma coisa fora de você, um remédio, um alimento, uma prática
que seja o seu salvador, que seja o seu milagre. E eu gostaria que você falasse, repetisse: eu sou a magia. Então não quer dizer que você não possa usar alguma coisa fora de você para acessar esse estado interno, mas com muita, muita, muita consciência. Perceba se você ainda coloca em algo fora de você a responsabilidade de transformar o seu estado de saúde, o seu estado emocional, a sua vida financeira. Não existe algo específico fora de você. Existem sim ferramentas, às vezes fora da gente, que vai fazer a gente acessar essa nossa sabedoria interior, que é o que vai escolher, o que vai viver nessa existência. Entendem isso? Você consegue reconhecer o que eu tô dizendo? Senão a gente fica muito escravo ainda. E cuidado com quem te vende isso também. Fica atento, fica na presença da sua existência, para você não cair nessas ciladas de achar que algo específico fora de você vai te curar. Você pode ter o auxílio das coisas físicas desse mundo, de um médico, de um remédio, de um tratamento. Você pode, mas você tem que estar muito consciente de que se você não estiver pronto para abrir mão do que te adoeceu emocionalmente, fisicamente, ou seja lá o que for, espiritualmente, nada vai adiantar. Você tem um livro do Dr. Joe Dispenza que fala: você é o placebo. E eu gosto de dizer: você é a magia. Você é a magia, você é o milagre que você está procurando. Para de procurar fora. Tem uma decisão que você precisa tomar entre quem você está agora, entre quem você acha que é agora, e entre quem você acha que é e esse outro estado de ser que você quer viver. Essa outra pessoa que você quer ser. Que vive essas experiências aí que você quer, de mais saúde, de mais fluxo de dinheiro, de mais alegria, de mais paz. Existem decisões que só você pode tomar. Começa a perceber mesmo na sua vida o quanto você tá falando: meu Deus, foi esse remédio que eu tomei, foi esse. Não é fora de você. Sim, existem caminhos para te ajudar a acessar isso. Eu falo isso o tempo todo com as minhas alunas, principalmente de formação. Por quê? Para formar terapeutas que não se achem salvadoras do planeta e nem de outras pessoas, para não ficarem nesse lugar de eu sou foda, né? Eu tô te ajudando a lembrar o poder que você tem. A gente não cura ninguém, a gente ajuda a pessoa a lembrar como se curar de alguma forma, né? Senão a gente fica muito se achando. A gente tem que se achar maravilhoso, a gente tem que valorizar nosso trabalho, mas a gente tem que saber qual é o nosso lugar. Tomar muito cuidado com essa arrogância espiritual e etc. Então, essa é uma grande lembrança que eu trago para as minhas... Ontem eu participei de um trabalho também, assim, energético, muito bonito, lá na casa da minha mãe, com a minha família. E eu trouxe essa consciência para elas, sabe? A minha tia tá aqui, não sei se ela ainda tá. De falar: cara, é a decisão que você vai tomar. Não bota teu poder fora de você. Não bota teu poder nessa coisa aí que parece que foi o que te curou. Não foi. Existe uma decisão dentro de você que só você pode tomar, que ninguém pode te ajudar a tomar. E que provavelmente é difícil de abrir mão do que te adoeceu. Primeiramente uma ideia, primeiramente um pensamento, uma forma de pensar que você ainda repete e que uma hora vai ficar grande, né? Não tem nada fora de você. Ó, minha tia tá aí.
não é fora, é dentro. Então é sempre essa pergunta que traz a responsabilidade para você. O que dentro de mim eu preciso liberar? Como é que eu preciso agir, né? E aí sempre vai mexer com pertencimento. Porque todas as tretas estão vão te fazer ter medo de alguma coisa, né? Então assim, nossa, mas se eu tomar essa postura aqui, eu vou ter que mexer na forma de me relacionar com essa pessoa que eu amo tanto. Essa pessoa não vai gostar. Isso pode bagunçar um pouco a minha vida. E vai. Tenho que te dizer que vai mesmo. Porque quando a gente vai se tornando uma pessoa diferente, a gente vai ter que arcar. Não com consequências ruins. A gente pode até se surpreender. A vida pode até surpreender a gente e ser muito mais fluido, muito mais fácil. Mas a gente tem que estar disposto a correr o risco. Isso. Parte da cura vem da vontade de se curar. Maneiro isso, muito legal. Tava lá no... Exatamente. Né, já entrou no pronto-socorro assim, olha só. Estamos aqui para cuidar disso que já aconteceu com você. Mas se você não quiser se curar, e as doenças têm as suas vantagens, né? Por trás delas e tal. Tem, às vezes, uma questão de pertencimento, né? De você tá num ambiente onde todo mundo tá meio doente também. Ou tem uma atenção extra que a gente recebe quando tá doente, né? Existem esses vícios emocionais. A gente tem que observar isso dentro do nosso sistema familiar. A gente tem que perceber quantas horas a gente fala sobre doença por dia, ou sobre falta de dinheiro, ou sobre não sei o que lá, né? Quase com um prazer. Você observa as pessoas, eu observo, que estão falando de doença, eu fico olhando e eu fico, olha como essa pessoa tem um certo prazer em contar a sua história. Não tenha mais prazer em contar suas tretas. Porque se você é muito visto num lugar de doente, visto assim, ó, você recebe atenção. Eu já contei essa história aqui pra vocês. Do vício emocional que eu tinha de me sabotar para me sentir vista pelas pessoas da minha família. Me sentir cuidada. Percebam as dinâmicas dentro da tua casa, dentro da sua vida, dentro do seu universo, tá? Então, muitas vezes eu me sabotava porque era só nesse momento em que eu não estava bem, que eu estava precisando de ajuda, que eu estava triste, que eu estava encalacrada, que eu recebia a atenção das pessoas que eu amo. E é verdade que eu perdi a atenção de algumas pessoas. É verdade que eu já não sou tão amiga de algumas pessoas. Eu já não recebo esse amor dessas pessoas. Da maneira que eu recebia, que eu lia como amor. Vou levar essa ideia pro meu trabalho. Maravilhosa. Olha só, gente. Se isso acontecer, o ticket tá pago do dia de hoje. Levar para dentro do hospital uma placa como essa, ou essa ideia, né? Olha que lindo. Então, assim, é verdade que a gente abre mão de algumas coisas, né? De pessoas que pelo meio do caminho, ou de conscientemente falar assim, eu não escolho mais me sentir amada quando eu estiver na merda. Não quero mais, não é nesse momento que eu quero mais. E não é que você não possa pedir ajuda quando você não tá bem. Tá tudo bem a gente pedir ajuda. Mas se você só é vista e amada quando você não está bem, né? Se você precisa pedir sempre, né? Se você não se conecta com uma pessoa em nenhum outro momento, em momentos de sucesso, em momentos de alegria, em momentos de comemoração, cara, abre mão dessa pessoa. Abre mão, porque para você ser uma nova pessoa que gosta de sucesso, e gosta de alegria, e gosta de vitórias, né? E gosta de estar vivendo uma vida boa, você vai ter que abrir mão dessa pessoa, cara. Solta. E hoje a gente vai jogar o pó mágico. O que a gente vai fazer? Como você é a magia, você hoje vai imaginar, vai declarar, vai decretar que você tem um pó mágico que sai das suas mãos. Ontem eu joguei um pó mágico na Tia Lúcia, lembra, Tia Lúcia? Lá na casa da minha mãe. Então a gente tem muito contato com muita gente durante o dia. Muito.
Você sai, você encontra alguém no elevador do teu prédio, você encontra o porteiro. Imagina quantas pessoas você cruza andando de um lugar para outro, mesmo que seja 5, 10 minutos de carro, ou sei lá qual é o transporte que você usa. Olha quantas centenas e milhares de pessoas a gente cruza do nosso caminho durante o dia. Durante um dia da nossa vida. Então esse um dia vai ser o hoje. A gente vai jogar pó mágico em todo mundo que a gente cruzar hoje o nosso caminho. Que pó mágico é esse? Então atendentes, garçons, cara da padaria, as pessoas que cruzam você de carro, você vai dar uma caminhada. Eu fazia muito quando eu gostava de andar na lagoa, nunca eu não gosto mais, mas não tenho ido. Cara, eu jogava esse pó mágico em todo mundo. Então assim, são milhares de pessoas que vão receber esse pó mágico hoje, hein? A partir disso aqui. Você também, aqui ó, por exemplo, eu posso jogar pó mágico em vocês. Tá falando no telefone com alguém, tá falando no WhatsApp, você vai jogar pó mágico em todo mundo no dia de hoje, tá? Então, quando você disser obrigado a alguém, você vai olhar nos olhos da pessoa. Esse é um combinado que faz muita diferença. Vocês já pararam pra pensar, gente, uma pessoa tipo um garçom? Uma pessoa que tá te atendendo. O cara do posto que bota gasolina no seu carro. O quanto essas pessoas são assim, ó. Ah, obrigado, obrigado. Você nem olha na cara da pessoa. Como seria a gente dar importância pra cada pessoa que cruzar o nosso caminho hoje? Olhar diferente pra essas pessoas. Como você gostaria de ser vista se você estivesse no lugar dessa pessoa? Então, quando você agradecer alguém hoje ao telefone por alguma ajuda, você não vai falar obrigada. Você vai mostrar por que você está falando obrigada. Então, você vai falar obrigado por pararam, pararam, pararam. Obrigada por resolver esse problema para mim. Eu tô muito grata. Obrigada por me ajudar com isso, isso, isso. Traz mais consciência pro seu obrigado hoje. Promete? É a nossa tarefa. Você vai ver que as pessoas reagem diferente ao seu obrigado. Então, obrigada por você ter feito isso hoje. Foi muito legal. Obrigada pelo presente que você me deu. Eu adorei, vai ser muito útil. Nossa, vou sempre lembrar disso aqui. Fala um obrigado com mais clareza para as pessoas, sabe? Agradece. Olha no olho. Isso já é um pó mágico. O pó mágico da gratidão, a gente vai deixar ele mais claro hoje. A gente não vai ficar só à distância fazendo as gratidões hoje. Hoje a gente vai transformar isso em ações. Sabe? A gente vai olhar no olho de cada pessoa e agradecer. Por coisas específicas, tá? Lembra de olhar nos olhos das pessoas. Isso vai fazer muita diferença. Você pode encontrar algum prestador de serviço que atende você com grosseria ou não lhe dá a atenção que você acredita que merece. Pode ser um desafio se manter grato nessas situações, mas a sua gratidão não deve depender do comportamento do outro. E a gente vai treinar isso hoje. Hoje a gente vai treinar que a gente não vai ficar na condição, tá? É incondicional. É gratidão incondicional hoje. A pessoa que tá ali da nossa frente, ela tem uma história, né? E às vezes ela tá passando por um dia terrível. Você não sabe o que aconteceu. Às vezes a mãe da pessoa morreu e ela tá trabalhando, sei lá. Né? Às vezes ela terminou um relacionamento com uma pessoa que ela ama muito. Às vezes, né, ela tá passando por um desafio de receber um diagnóstico. A gente não sabe o que a outra pessoa tá vivendo. Então, assim como a gente tem dias em que a gente é vencido pela nossa condição, né? A gente não tá tão sorridente, a gente não tá tão gentil. Mas se agora você tá mais consciente disso, como seria você ser a pessoa? Quem tem mais consciência tem mais responsabilidade, saibam disso. Como seria você ser a pessoa que não leva tudo pro pessoal? Que se alguém que consegue manter o teu estado de ser gentil e grato, mesmo que alguém não gentil e não educado passe na tua frente. Não é você ficar aturando, engolindo o sapo. Mas hoje, o teu exercício é esse. Não vai depender. Vai ser gratidão incondicional. Esse é o teu pó mágico.
E aí você pode literalmente falar o obrigado, mas você pode se imaginar jogando um pozinho mágico da gratidão naquela pessoa. O pó mágico vai alcançar da mesma forma. Então você pode dizer a si mesmo, ela dá um exemplo. Eu sou sinceramente grata pelos garis que trabalham de madrugada para garantir que o lixo seja recolhido das ruas. Eu nunca tinha pensado em quanto eu sou grata por esse serviço que é feito todo santo dia, sem falta. E começa a contar quantos prestadores de serviço facilitaram a sua vida hoje. Né? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui porque tem um porteiro lá embaixo. Ele tá cuidando da entrada do meu prédio. Eu tô aqui porque o cara varreu. Tem um cara da manutenção do meu prédio que varreu pra manter limpo, senão estaria tudo sujo. Por que não ser grata por essas pessoas? Agradecer, dar um bom dia e jogar um pozinho mágico na cabeça dessas pessoas hoje, tá? Então tá. Então tem uma chave aqui. Eu vou, primeiro, já era pra ter terminado a live que hoje tem hora, acabei de lembrar. Primeiro, eu vou ler qual é o exercício de hoje e ela dá uma orientação aqui. Eu vou ler já o exercício de amanhã, que é o dia 11, porque ele começa na hora que você acorda. Então, anota aí esses dois exercícios. Quais são as tarefas de hoje? Enquanto isso, você vai me contando aí qual foi seu maior insight de hoje, tá? Enumere suas bênçãos. Quem não sabe do que eu tô falando, vai lá na live 1, tá lá no feed. Faça uma lista de 10 bênçãos, escreve por que você se sente grata, releia a sua lista e fala obrigado, 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 sentindo o máximo de gratidão. No dia de hoje, salpique pó mágico sobre 10 pessoas que prestarem algum tipo de serviço para você. Então, são as pessoas que prestam serviço para você. Ou agradecendo pessoalmente, ou se não for possível, mentalizando a sua gratidão e dizendo obrigado para cada um deles. Então, se eu não cruzar com o meu porteiro, eu já vou fazer a gratidão aqui com ele agora. Sinta-se grato pelo serviço prestado por elas. Perceba o quanto é importante pro seu bem-estar, tá? Antes de dormir, pedrinha mágica. Quem não sabe o que eu tô falando, tá lá no dia 2. E agora eu vou ler o exercício mágico de amanhã, porque amanhã você vai fazer, já antes da live, esse exercício mágico, que é a manhã mágica, tá? Eu vou ler só o exercício e amanhã a gente vai fazer a live mesmo assim. O exercício de amanhã, chamado Manhã Mágica, é o seguinte: assim que você acordar para um novo dia, antes de qualquer coisa, você vai falar obrigada. Desde o momento em que você abrir os olhos até você acabar de se arrumar, obrigada, obrigada. Vai ser tipo um mantra na sua mente para tudo que você tocar ou usar. Então, antes de chegar na live, tu já vai estar cheia de gratidão, tá? Esse é o de amanhã. Agora me dá seu maior insight do dia de hoje. Gente, quem não sabe o que é insight, que eu vivo falando insight, é o seu maior aprendizado nessa conversa que a gente teve aqui hoje. Qual foi seu maior aprendizado? Qual foi a ficha que caiu? Escreve aqui pra mim. Me agradece escrevendo. Se foi útil pra você, eu gostaria de pedir que você me agradecesse me contando qual foi o maior aprendizado do dia de hoje. Isso me ajuda a te ajudar. Escreve aí. Que ficha que caiu? E às vezes a ficha é uma nova camada de uma coisa que a gente já sabia, sabe? Nossa, cara, olha isso que eu me dei conta agora. Isso pode mudar a minha vida. E aí a gente vai finalizar. Amanhã estaremos aqui às 7h07. Tô feliz de ver que muitas pessoas apareceram. Parece pouco, mas não é pouco. São as pessoas que estão realmente comprometidas aí com esses 28 dias e não comigo. Não tem nada a ver comigo, eu sou só um personagem na sua história. Comprometidos consigo mesmo, de mudar a sua vibração, de mudar a sua vida. A você por estar me despertando os melhores sentimentos. Eu sou grata a você também, querida, pela oportunidade de estar aqui ensinando algo que foi muito útil para mim. Obrigada a cada uma de vocês. As pessoas podem estar passando por algo difícil, responsabilidade e gratidão incondicional. Isso. Incondicional. Eu não vou achar que eu só posso ser grato a quem me tratar muito, muito bem.
Eu sou a magia. Eu sou a magia. Se eu for ficar na mão do palhaço, que são as condições da vida, os altos e baixos, eu tô ferrada. Eu não vou viver uma vida boa, leve e feliz. Maior consciência, maior responsabilidade. Isso. Quanto mais consciência você tem, maior é a sua responsabilidade. Não faz sentido você estar aqui se expandindo, porque a expansão da consciência é uma expansão de amor interno. E, inclusive, se você expande o seu amor interno, você olha as pessoas e o mundo com mais amor, com mais compaixão, com mais empatia. Então, se isso não tá acontecendo, né? Se você tá aí julgando pra caramba as pessoas o tempo todo, vai acontecer em algum momento. E eu acho que através dessa gratidão incondicional é um bom treino pra isso. Quem tem mais consciência tem mais responsabilidade, boa. Sempre pensando assim, ai, não, eu sou muito mais consciente, nossa, eu sou incrível, nossa, eu sou super espiritualizada, cuidado com esse lugar. Mas assim, cara, eu tô consciente dessa lição aqui. Dessa lição eu tô consciente. Qual é a lição? A lição de que as pessoas estão passando pelas suas coisas e por que não, num dia, né, assim, nossa, essa pessoa sempre me trata muito mal. Cara, dá um limite, sai dessa relação, perceba que isso não é uma amizade, perceba que essa relação não tá legal. Muda a maneira de se relacionar com essa pessoa, sem dúvida. Mas assim, olha para as pessoas com mais amor. Até porque você só é capaz de olhar para as pessoas com mais amor quando você está se olhando.